Queridos, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Nós seguiremos, irmãos, a exposição desse capítulo. Agora, tendo encerrado a sua tese principal e a sua mensagem central, nós voltaremos ainda mais em algumas poucas exposições para tratarmos de alguns pontos doutrinários que Paulo citou e mencionou aqui para dar fundamento àquilo que foi instruído nesse capítulo. Romanos capítulo 14, em especial, nós veremos agora os versículos 7, 8 e 9. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Senhor Deus, nos ensina, Senhor, o que nós somos e o que Tu és, e que a nossa vida se conforme a isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos nessas últimas exposições do capítulo 14 o seguinte ensino da parte do Senhor, que nós devemos amar o nosso irmão fraco na fé, reconhecendo a liberdade em algumas questões não pecaminosas, mas em especial tendo paciência com ele e ao mesmo tempo não sendo pedra de tropeço para esse irmão. Quando Paulo ele nos apresenta, irmãos, essa aplicação do amor, ele traz alguns argumentos. Um dos argumentos que Paulo colocou aqui para encorajar a paciência dos crentes fortes para com os crentes fracos foi este: tanto o forte quanto o fraco pertencem ao Senhor. Por isso que no versículo 10 ele começa: mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas o teu irmão? Porque, pois, havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, você não é senhor desse irmão. Você é um irmão que caminha ao seu lado. Então você não pode se arvorar para condenar e nem você pode simplesmente desprezá-lo. O ponto aqui, irmãos, que Paulo está colocando aqui é o senhorio de Cristo sobre a vida do povo de Deus. Aqueles que creram em Cristo têm a Cristo como seu Senhor e pertencem a Cristo. É por isso que Paulo, então, introduz como base para a argumentação nessa paciência, nessa cautela do desprezo, o fato de que pertencemos ao Senhor. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. O que é que o Senhor nos ensina então aqui, irmãos, nessa porção que nós voltamos um pouco aqui para considerar? Ele nos ensina isso, irmãos. O crente, na vida ou na morte, pertence ao Senhor por causa da obra dele. E por isso, sua vida deve ser para ele. Sua morte deve ser para ele. O crente pertence ao Senhor, na vida ou na morte. E por essa razão, sua vida e sua morte têm de ser para o Senhor. A primeira coisa que nós vamos considerar aqui, irmãos, é a exortação que vem disso e o fundamento que foi colocado para isso. O que surge desse fato? Você não pertence a você mesmo. Qual é a razão e o fundamento? Cristo lhe comprou.
Então não tem para o crente o meu corpo, minhas regras. Não tem para o crente a vida é minha, eu faço com ela o que quiser. Paulo está dizendo, você, fraco ou forte, não pertence a si. Porque teve alguém que te comprou, sim, te comprou. Ao falar da morte de Cristo aqui, irmãos, da ressurreição, Paulo resume toda a obra de Cristo. Então ele está dizendo, irmãos, como ele fala logo em seguida, que Cristo fez o que fez para ser Senhor, para ser dono de pecadores arrependidos. Vem comigo, por favor, para 1 Pedro. Eu quero que você veja como que essa mensagem, ela se repete, esse conceito, ele se repete o tempo todo no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nós lemos agora há pouco. Olha a linguagem de Pedro. Se você não consegue acompanhar a leitura, a abertura dos textos, ao menos acompanhe atentamente a leitura. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. O que significa resgatados? A palavra resgate na antiga aliança, irmãos, ela significava você dar um preço para resgatar. Então aqui está implícito o seguinte, você foi comprado. É por isso que Pedro fala, você não foi comprado por prata e ouro, porque isso é corruptível, isso passa. Você foi comprado, Pedro diz, resgatado da vossa maneira de viver, pelo precioso, verso 19, pelo precioso sangue de Cristo. Cristo lhe comprou com o seu sangue. Se você crê nele, você foi comprado por Cristo com o sangue dele. Esse é o preço da sua vida. Esse é o preço da sua nova maneira de viver, o sangue de Cristo. Ainda aqui na Epístola de Pedro, irmãos, no capítulo 2, Pedro diz, texto que a gente considerou pela manhã, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Cristo adquiriu um povo. Vem comigo para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo usa esse mesmo argumento para chamar a igreja à santificação. Ele diz, versículo 19, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por quê? Por que vocês não são de vocês mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Tito, venha comigo, por favor. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 14. Paulo falando de Cristo, ele diz assim, que Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Paulo está dizendo aqui em Tito 2,14, Cristo comprou um povo para si, povo particularmente seu. E por último, Efésios 1. Há ainda outros textos, irmãos, mas estes são suficientes para nos provar essa doutrina. Ele diz, Efésios 1, versículo 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória, da sua glória. Você percebe, meu irmão? Não tenha dúvida do que a Escritura fala acerca desse assunto, desse tema. Aqueles que creram no Senhor, que fazem parte do povo de Cristo, são dele. Eles não são senhores de si mesmos, donos de si mesmos.
Os seus corpos não pertencem a si mesmos, nem bem como a sua alma. Cristo as adquiriu com sangue. Quando você compra algo, pagando o preço que lhe é devido, você se sente no direito, e não é mero sentimento, isso é próprio, de fazer o que você quiser daquilo que você adquiriu. Não é isso? Você zela pelo que você comprou, você dá o que você comprou, você faz o que você quiser com o que você comprou, porque é seu. Outro não pode fazer isso, porque é seu, você é dono, você comprou. Meu querido, muito mais Cristo. Ele é dono do seu povo por duas razões e de duas formas. Ele é dono como Criador, porque ele trouxe todos à existência. E ele é dono como Redentor. Ele comprou duas vezes. Nós somos dele duas vezes. Por isso, querido, você é propriedade dele. E a sua vida deve ser vivida para ele. Não é a sua vontade em detrimento da dele. Não é os seus gostos em detrimento do gosto dele. A sua vida não é conduzida como você quer se você não entendeu onde isso vai levar. Qual é a implicação desse fato de Paulo dizer que nós somos dele na vida ou na morte? Você não conduz a sua vida como você quer, não são os seus gostos, não são as suas vontades, não é o que você deseja carnalmente, é o que ele quer. Porque se você creu nele, você pertence a ele. A obra de Cristo, irmãos, dentre outros propósitos, como Paulo fala aqui, objetivava isso, fazê-lo Senhor sobre vivos e mortos. Então, você que diz ter sido alcançado pela obra dele, vai se levantar contra essa obra, quando por meio da sua vida você declara que ele não é Senhor. Se você vive assim, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, é mais fácil você ser um falso crente do que ele ser um falso Senhor. Ele fez o que ele fez para ser Senhor, e ele é Senhor de todo aquele que realmente foi alcançado por ele. Se você não conduz a sua vida como um escravo de Cristo, desejoso de fazer a vontade dele, é mais fácil você ser um falso crente do que ele ser um falso Senhor. Porque o seu senhorio não falha. Não falha. Ele é Senhor, e aqueles que são seus, mesmo que tropeçando, possuem apenas um desejo e uma disposição: fazer o que ele quer. A pergunta que o tempo todo bate no coração do crente é: qual é a tua vontade, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua lei? Eles trabalham por isso. Eles lutam contra a sua carne para isso. Meu querido, a marca do ímpio, sabe qual é? É viver para si mesmo. O que caracteriza um homem que não teme ao Senhor é viver para si mesmo. E o Senhor os entrega a isso. Mas a marca do piedoso, do crente, é viver para Cristo e querer viver para Cristo. O ímpio quer satisfazer a sua vontade, a sua carne, os seus desejos, custe o que custar. Mas o crente quer satisfazer a Cristo e a vontade dele. O ímpio, ele vai dizer assim: siga o seu coração. Se você for atrás de um conselheiro ímpio, se você abrir o seu coração para um ímpio, ele tenderá a dizer assim: siga o seu coração. É o que nós mais ouvimos em novelas, em filmes, em conversas paralelas. Muitos conselheiros ímpios e psicólogos vão dizer justamente isso: faça o que lhe faz feliz. Fique bem consigo mesmo. Pense primeiro em você. Ame você primeiro.
conselhos vindos direto de Satanás. Porque aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, eles não querem simplesmente seguir o seu coração, fazer o que lhe dá na telha, satisfazer a sua carne. Quer vivendo, quer morrendo, ele sabe que pertence ao Senhor. E ele vai buscar fazer o que o seu Senhor está mandando. O crente verdadeiro não se satisfaz com essa vida medíocre, vivida para agradar a si mesmo, que é mero pó. Que vida medíocre. Viver para satisfazer a sua própria vontade. Vontade que é como a flor da erva, que hoje é, amanhã não é. Que vida sem sentido. Viver para si mesmo. Mas quão gloriosa é a vida que olha para além de si e olha para aquele que morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. E então passa a viver para satisfazer a sua vontade. Paulo, querido, em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O crente que é feito propriedade de Cristo, ele não vê isso como um sufocamento da sua vontade, como uma tirania. Essa expressão do coração do crente que diz, quer eu morrendo, quer eu vivendo, eu pertenço ao Senhor. Porque ele olha para esse Senhor e diz assim, ele me amou. Ele se entregou por mim. Dar a minha vida por ele é o mínimo que eu posso fazer. Nenhuma demanda do Senhor é demais para aqueles que foram comprados por ele. Nenhuma ordem dele é um fardo para aqueles que foram remidos por esse sangue. Quem muito é perdoado, muito ama, o Senhor falou. Quem muito compreendeu a grandeza da obra desse Cristo, que se fez Senhor de vivos e de mortos, e passa a ser propriedade dele, muito o amará, e pouco verá o fardo como um fardo por servi-lo. Jacó, ele amava Raquel e não Lia. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, e Labão o enganou e lhe deu Lia. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, porque ele amava Raquel. E então o texto diz que todo esse tempo foi como nada, porque ele a amava. Todo aquele trabalho não foi um fardo para ele, porque ele a amava. Assim também, para aqueles que foram comprados por Cristo, toda a demanda desse Senhor não lhe é um fardo, porque ele o ama. Porque ele o ama. Se você tem consciente e ativamente reservas no senhorio de Cristo sobre a sua vida, então você deve se questionar sobre a natureza da sua fé, meu querido. A fé verdadeira professa que ele é Senhor e Salvador e se apropria dele nesses dois aspectos, como Senhor e como Salvador. A fé verdadeira, ela não tenta buscar a salvação por si mesma e pelas suas próprias obras, confiando nelas. Porque ela entendeu que apenas Cristo é Salvador. Que apenas as obras dele têm valor para a sua aceitação diante do Senhor. Essa fé, ela confessa que apenas ele é Salvador. E se alguém então insiste em confiar nas suas obras, esse não tem a fé verdadeira. Da mesma forma, irmãos, a fé verdadeira, ela não quer viver para si mesma. Ela quer viver para o seu Senhor, sendo guiada pela vontade dEle.
não satisfazer a sua própria vontade, mas a vontade dele. Por quê? Porque ela também confessa que ele é Senhor. Aquele que não tem Cristo como seu Senhor também não o tem como Salvador. E aquele que o tem como seu Salvador, de verdade, deve tê-lo como seu Senhor, inequivocamente. Meu querido, você que já professa a fé no Senhor, então pode ser dito pela sua profissão que você é propriedade de Cristo. Qual área da sua vida você conscientemente não tem submetido a Cristo? Qual área da sua vida e da sua caminhada você conscientemente não tem submetido a Cristo? Ele diz, é aqui o caminho. Você diz, não. E você sabe que você está dizendo não. Qual área da sua vida? Qual área você sabe qual é a vontade dele e mesmo assim você insiste em ir no sentido contrário? Qual área você já foi instruído e mesmo assim você é negligente? Tem desprezado o que ele orientou? Você vive ou quer viver como o Senhor de si mesmo? Então saiba que se esse for o caso, ninguém precisa trazer julgamento sobre a sua fé. Você mesmo a traz sobre si. Ao viver dessa forma, você está dizendo, eu não pertenço a Cristo. Eu não quero pertencer a Ele. Ele não é o meu Senhor. Eu o desprezo. O Senhor Jesus, nos evangelhos, ele confrontando aqueles que diziam crer nele, ele disse, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu ordeno? Da mesma forma, ele pode dizer, por que você diz que pertence a mim, se quando eu mando você fazer aquilo que é da minha vontade e minha palavra, você procura desculpas, você relativiza, você despreza, você ignora? Vejamos então, irmãos, a exortação do Senhor. Temos vivido como povo comprado por Ele. E você que não crê no Senhor ainda, e vive para você mesmo, você pode se sentir o Senhor de si mesmo, né? Eu sou independente, eu não sou como esses crentes que ficam se conformando a leis e coisas vazias, aquilo que é para mim tolice. Aí você pensa que você é livre, que você sabe o que você quer fazer. Você é um escravo. Você é um escravo da sua própria vontade, que hoje é A e amanhã é B. Um ser medíocre que acorda de bom humor e vai dormir de mau humor. Um ser que oscila mais do que onda. E você acha que isso é vida? Você acha que você é livre e senhor de si mesmo? Você tem a pior condição de existência de um homem que vive a vida para satisfazer a si mesmo, que vive a vida para satisfazer a vontade do pó, que é como uma faísca que sai do fogo e se apaga. Você não é senhor de si mesmo, você é escravo da sua própria vontade, do seu pecado, de Satanás e do mundo. Essa é a linguagem do Novo Testamento para aqueles que estão nessa condição. Por isso o Senhor hoje te chama. Venha e se submeta ao senhorio dele. Faça-se servo dele. Ele pagou um alto preço e todo aquele que se rende aos seus pés, confia nele, confessa os seus pecados em arrependimento, ele o adquire, ele passa a ser seu. Então você vai saber o que é um Senhor bom, cujo fardo não é pesado, cujo cuidado e proteção transcende qualquer coisa neste mundo.
Crente, submeta-se àquele que você diz que é Senhor. E você que não crê, venha e se faça servo desse Senhor. Mas nós não temos apenas aqui, irmãos, exortações e material para autoexame. Nós temos nesse fato aqui, irmãos, consolo. Curiosamente, irmãos, o Catecismo de Heidelberg é um outro catecismo produzido no período da Reforma, que faz parte dos padrões doutrinários das igrejas reformadas. É o catecismo dessas igrejas. A primeira pergunta ela começa assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E aí, citando esse texto de Romanos 14, é dito: meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso, libertou-me de todo domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair de minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. O fato de você crer em Cristo e você ser então propriedade dele, não lhe dá só uma exortação de que você deve viver para Ele, mas lhe traz consolo na vida e na morte. O teu corpo, mesmo que vai ser deteriorado, decomposto no solo, e a tua alma pertencem a Cristo. Você consegue perceber a grandeza disso, meu querido? A distância pode nos afastar de pessoas que nós amamos. Então, a distância geográfica nos separa. A morte pode nos afastar do nosso próprio corpo. A nossa alma se separa do nosso corpo. Mas nem a vida nem a morte pode afastar o crente de Cristo. Você consegue perceber isso? Que grande consolo isso é para aquele que foi comprado por Cristo. Poder de saber que ele jamais vai ser desamparado. Cristo não derramou uma só gota do seu sangue em vão. Para aqueles por quem ele derramou o sangue, ele comprou, vão ser preservados até o fim. Isso é consolo. Como você não pertence a você mesmo, você também não preserva a você mesmo. O Senhor lhe garante: se você é meu, eu vou lhe conduzir até a possessão final, quando eu vou poder desfrutar dessa propriedade plenamente que foi adquirida. Você pode não ter nenhuma posse, mas se você é posse de Cristo, você tem a maior riqueza dessa terra. Você pode ter sido desprezado por alguém, mas se você for adquirido por Cristo, você jamais vai ser desprezado por Ele. Você vai viver para Cristo. E quando você morrer, porque você se entregou a Ele e Ele comprou você com o seu sangue, você pode ter certeza que nem a sua alma nem o seu corpo vão ser desamparados. Que consolo! Será que isso não nos encoraja, irmãos, a vivermos mais diligentemente para esse Senhor? Será que isso não nos encoraja a sacrificarmos a nossa vontade e negarmos a nós mesmos para fazer a vontade do nosso Senhor de bom grado e de coração? É demais para nós, aquele que nos alcançou e não nos comprou com ouro e prata. É demais para nós vivermos para Ele.
Vamos procurar consolos em outras coisas que não nesse fato. Onde você tem procurado consolo? Você vai procurar e você não vai encontrar fora desse fato. O fato de pertencer a Cristo. Que nada, em nome de Jesus eu digo, que nada mais console a sua alma, senão esse fato, que você pertence ao Senhor. E você que não pertence ao Senhor ainda, você que não tem fonte de consolo algum, olha essa fonte a jorrar, essa fonte inesgotável. Faça-se propriedade dele, entregue-se a ele. E então você vai ter uma razão de viver e para morrer. Vida ou morte, você pertence ao Senhor. E um consolo, o consolo de ser propriedade dele. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós éramos, Senhor, povo excluído da comunhão contigo. Nós éramos, Senhor, escravos de Satanás, do pecado, do domínio do mundo, Senhor, das nossas concupiscências. Mas tu, Deus Pai, suscitaste um Redentor, que és tu, Deus Filho encarnado, que operou grandiosa obra de redenção e adquiriu um povo particularmente seu e enviou o teu Espírito, tu, Deus Espírito, que é o penhor da possessão de Cristo, para que nós entendamos, Senhor, que nós não devemos viver para nós mesmos, nem fazer a nossa própria vontade. Essa é a nossa tentação, Senhor, dioturnamente. Dioturnamente, Senhor, nós queremos fazer a nossa própria vontade, mas lembra-nos, Senhor, com a mesma intensidade e frequência, que o Senhor nos comprou e que nós somos do Senhor e não de nós mesmos, Senhor. Coloca os nossos pés num caminho que reflete essa verdade, Senhor. Dispõe a nossa alma, Senhor, para viver segundo essa verdade. E que todo o consolo que vem dela, Senhor, inunde o nosso coração. Que teu Espírito, Senhor, traga esse bálsamo que é a constatação e a experimentação deste fato, que fomos adquiridos por Cristo. Ninguém pode nos arrancar da tua mão, Senhor, porque o Pai te deu, porque o Senhor adquiriu, porque o Espírito selou. Nós oramos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém.